Salve, salve. Agora foi. E aí? 5.479 da quarentena, diário de bordo. A gente tentando sobreviver com uma conexão de internet ruim. Além da internet ruim, é cachorro latindo aí, cachorro latindo aqui, fogos. Exatamente. Aí na rua e internet rateando. Motocicleta. Eu moro na região que liga o hospital universitário à UPA. Então, vez ou outra, vocês vão ouvir a ambulância passando por aqui, ou o carro do corpo de bombeiros, está sempre tendo uma sirene tocando nessa rua. O legal é que a gente começou um podcast e ninguém se apresentou, mas também ninguém conhece a gente, né? Não vai fazer diferença. Já começamos com um erro. Pá! Não, mas a verdade é porque sabe qual foi o erro? A gente não fez um coach de podcast. Aí tá o erro. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Mário, eu sou o dono da página Coach Nem a Gente. Uma página que comecei no Facebook em 2018. Em 2019 eu vim para o Instagram e a gente tem ali 75 mil seguidores, mais ou menos. E a gente tenta fazer humor com um negócio que não é nada engraçado, que é essa invasão de coaches no mercado, em todas as profissões. E aí a gente tenta olhar para esse tema que é tão difícil, que é muito pesado, e tem sido bem legal, tem tido trocas bem interessantes lá na página. Na verdade, você falou de fazer humor, né? Eu vejo lá, por isso que a gente até se aproximou em amizade na página. Eu vejo que a página tira sarro desse cara que não sabe o que está fazendo no meio do coach, porque eu vou dar minha visão de leigo, né? Onde eles afetam mais é na área da saúde mental. Eu acredito que eles tiram sarro maior, eles escarnecem muito mais o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, as pessoas que estudaram para isso. E aí o que a página faz é ironizar o ridículo que essas pessoas passam, porque eles acham que eles são alguma coisa. Aí a gente fala assim, não, mas vamos respeitar o coach sério, a hora que aparecer eu vou respeitar, né? Então, existem coach sérios, até devem existir, mas eles estão tão ocupados que não estão passando vergonha. Então, o que a página faz é tirar sarro desse pessoal que passa vergonha, porque o que eles fazem, né, a meu ver, é um desserviço à população. E porque o cara faz uma formação aí de, sei lá, eles chamam de imersão, 4, 5 aulas, aí um curso de algumas horas, passa um dia inteiro lá, para lanchar, paga um mico danado lá, e depois ele aparece, né, como profissional em alguma coisa, como cara que vai mudar a tua vida e ainda não mudou a dele. Porque eu acho assim, se eu fico milionário, eu não vou fazer um coach, não é egoísmo, mas eu não vou ter nem tempo de fazer um curso ensinando você a ficar milionário. É como se eu estivesse vendendo um jogo pronto da Mega Sena. Por que eu não fico com ele para mim? Né? Exatamente. Então, é isso. Uma coisa interessante disso que tu falou sobre saúde mental, eu acho que é uma das formas mais perigosas de apropriação que esse mercado de coach que a gente tem no Brasil tem conseguido fazer, porque isso joga muito com o que muita gente tem de mais precioso, que é a sua saúde, né? E quando eu vejo assim as postagens que as pessoas mandam para mim, vários e várias centenas de direct, e eu não consigo olhar todos, então eu vou olhando alguns, enfim, vou abrindo uns, às vezes tem repetido, eu não vou conseguindo olhar tudo, mas sempre os que mais me chocam são aqueles em que mostra um profissional visivelmente defasado de formação para tratar sobre um determinado tema de saúde mental, envolvido com cura de ansiedade, cura da depressão, tratamento, enfim, para esquizofrenia, tratamento, enfim, milhares de tratamentos que eles oferecem sem ter efetivamente nenhuma condição de tratar, porque às vezes eles nem sabem do que se trata, né? Eles não sabem nem o que eles estão tratando. Eu falo também numa condição de leigo.
eu sou jornalista, eu não sou psicólogo. As pessoas acham que eu sou psicólogo por conta da página, mas eu sempre digo que discutir saúde mental não deveria ser um papel só de psicólogos e psiquiatras, deveria ser um papel de todo mundo. Discutir, sim, da galera discutir muito... é uma coisa, agora, desculpa te interromper. Agora, intrometer na área do profissional, não. Debater, falar, é uma coisa. Exatamente. Mas eu não vou dar opinião como você não dá opinião. Então, o que eu faço? Eu procuro um profissional. Eu não vou me intrometer nisso. Exatamente. E aí uma coisa que eu sempre falo é que discutir saúde mental não deveria ser exclusivamente da pessoa que trabalha tratando de saúde mental. Deveria ser um tema que nós deveríamos ter, inclusive na escola, inclusive nos nossos ambientes de trabalho, porque a gente vive relações que são muito pesadas às vezes. E são essas relações que nos colocam em determinadas situações de muita vulnerabilidade, sabe? Então, sempre que eu vejo na página postagens em que as pessoas falam cura depressão, vamos tratar a depressão em 3 passos com hipnose, depressão em 3 sessões de PNL, enfim, são postagens que mexem muito comigo. E aí, como eu falei, eu não sou uma pessoa que trabalha com isso. Eu não estudo psicologia, eu não estudo nada de psiquiatria, eu não sou alguém da área. Eu sou alguém interessado pelo tema, interessado em discutir o tema, e alguém muito incomodado com a forma como o tema é tratado nos nossos ambientes sociais hoje, porque se você prestar atenção, todas as vezes que se fala de saúde mental é sempre uma coisa muito estereotipada, muito estigmatizada, e isso dificulta, inclusive, que as pessoas que precisem de atendimento sejam incentivadas a procurar ajuda, e aí esse tipo de coisa vai me incomodando. Então, eu falo de que lugar? Eu falo do lugar de alguém que tem os seus problemas e que trata isso com um profissional e que conhece várias pessoas que também têm problemas, inclusive alguns semelhantes aos que eu tenho, mas que tem um outro pensamento acerca de saúde mental. A primeira coisa que eu identifico nos meus amigos é: saúde mental é um troço caro. Talvez seja realmente um troço caro. Mas eu vejo que algumas pessoas estão muito mais dispostas a gastar o seu dinheiro com bebida alcoólica, ou com outras drogas, ou com viagens, ou com tudo. Mas quando chega na hora da saúde mental, ela é sempre muito cara, não importa em que lugar nessa pirâmide social você esteja. É sempre um troço que as pessoas acham inacessível, muito caro. Na verdade, eu acho que eles não querem falar que é caro só porque é. Na verdade, de repente nem é. O que eu vejo é o seguinte: as pessoas querem um motivo para não procurar. Como assim? Já tem aquele estigma que psiquiatra é coisa de maluco. E aí vai somando, a pessoa prefere achar que ela está se tratando, se afundando nas drogas lícitas, aí no remédio, no antidepressivo por conta própria, no álcool, ou sei lá no que, e vai juntando tudo isso, né, esse estigma, porque quando você falou que as pessoas preferem gastar qualquer coisa, menos com um profissional da saúde mental, me lembra a minha profissão, né? Aliás, eu não me apresentei, mas eu sou advogado. E as pessoas também não querem fazer um trabalho preventivo, elas deixam acontecer, e quando acontece, elas também não querem gastar dinheiro, elas querem ao máximo evitar. Então tem esse problema. Eu não sei nem se um psicólogo é tão inacessível assim quanto eles dizem, porque há uns 10 anos atrás diziam que advogado era inacessível, e hoje a gente já tem um número muito maior, graças a Deus, né? Porque já tem muito profissional para poder, até a concorrência ajuda o preço a melhorar, ajuda a qualidade a melhorar. Mas essa questão que você está falando do coach ter, entre aspas, substituído o profissional da saúde mental, eu acho que está mais relacionado a um outro detalhe. Quando o Brasil viveu aí essa crise aí 2015, 2016, as pessoas vão tentando procurar uma outra coisa para fazer, né? E o que eu vi nesse caminho? Eu estou falando de experiência de fora. Que eu, por exemplo, tenho uma colega que em 2012 já atuava como coach, me apresentou o trabalho dela, tinha um trabalho sério, tinha um trabalho interessante, porque naquela época quase não se falava disso. E o tempo foi passando e o que eu vi foi aí, por exemplo, as pessoas, um camarada que fez propaganda aí massiva na internet, e uma tal fórmula para você virar um empreendedor.
Então, o que o brasileiro viu nesse meio de caminho? O cara ensina a você a explorar aquilo que você tem de qualidade, transformar aquilo no e-book gratuito. Na verdade, o e-book só aborda 1% do teu assunto, e aí depois que a pessoa baixa, você vende um curso. Como muitas pessoas não tinham qualidades, atributos para transformar num curso, eles passaram a adaptar na vida dos outros. E aí foi o que eles passaram a fazer. Só que a maioria dessas pessoas não estava nem com a própria vida organizada e resolveu que poderia cuidar da vida dos outros. É como se você soubesse, por exemplo, que a Super Nani bate nos filhos. Não faz o menor sentido, né? Realmente. Falar de coach é um negócio... E a gente tinha combinado que o nosso podcast não ia ser sobre coach, mas quem sabe essa primeira conversa... Ele ia ser um pouquinho de coach, né? Ele ia dar uma pincelada no coach e depois a gente ia para a pauta, né? Quem sabe seja interessante a gente abrir falando sobre isso, porque a gente está vivendo um momento que influenciou, inclusive, a escolha do nome desse podcast, Quarentenas. A gente está vivendo um momento muito louco, em que a maioria de nós, aqueles que podem, né, claro, estão em casa, né, tentando cuidar da sua saúde, da sua higiene, enfim, cuidando dos seus. A gente vê um momento principalmente nas redes sociais, de muito culto a uma cultura da produtividade. Uhum. Você tem que estar mas você tem que ser produtivo. O que você está fazendo com o tempo que você está desfrutando do isolamento social em casa? Então, isso acarreta uma culpabilidade muito grande nas pessoas, como eu. Isso. As pessoas estão adoecendo mentalmente, né? Porque elas estão se sentindo mais pressionadas, se culpadas porque o dia não está rendendo. Eu estou me sentindo culpado pela produtividade, mas não a ponto de ficar nesse sentido de ficar doente, né? Tô sempre procurando alguma coisa, como a gente acabou tendo a ideia desse podcast. Mas tem realmente gente que está se cobrando muito, porque a gente acaba se sentindo culpado. Tem gente saindo para a rua para trabalhar porque precisa e a gente não pode. Quer dizer, é como se eu estivesse me sentindo um vagabundo. Aí tem um aproveitador que vem aí e fala: você tá assim, a culpa é sua. Aí pronto, aí tem mais gente ficando doente. Exatamente. E aí esse momento é muito louco, porque primeiro que eu acho que a gente começa a questionar muita coisa, né, do nosso dia a dia, das nossas relações, da nossa família, do nosso histórico como pessoa, das nossas escolhas, porque é um momento em que a gente sente que a vida está em suspenso. Eu sinto que a vida está em suspenso. E isso, para mim, é muita vulnerabilidade, sabe? Por exemplo, eu estou há 2 semanas com a minha dissertação parada. O orientador me mandou uma mensagem semana passada que eu abri e nem respondi. Por quê? Porque eu não consigo sentar... Mas o normal de uma dissertação é ficar atrasada, tá? Não se culpe, não. Com quarentena ou sem quarentena, a ideia é sempre entregar ela atrasada. Alô, Locatelli! Tá atrasada. Mas é estranho você se deparar com um movimento de pessoas que são imensamente positivas, autodeterminadas, hipermotivadas, e essas pessoas te dizem hoje em dia: o que você está fazendo do seu tempo? Tempo é o mais precioso que você tem. O que você está fazendo com ele? E aí a gente volta naquela frase, né? Abre aspas. Se você sair dessa quarentena sem mais conhecimento, um novo projeto ou uma nova habilidade, então o que te falta não é tempo, é vergonha na cara. Uma coisa assim que eu vi nas redes sociais, e aí essa frase foi viralizando, né? Eu não sei se o final era vergonha na cara ou era outra coisa, ou era coragem, sabe? Mas era um desses termos em que a pessoa vai acarretando ao outro culpa pelo outro estar vivendo a diversidade que a gente pode estar vivendo nesse momento, porque tem pessoas que estão imensamente produtivas e tá tudo bem ser motivado para estar imensamente produtivo nesse momento. Mas existem pessoas como eu que estão imensamente preocupadas com a família que está a mais de 2.000 quilômetros de distância, em não ficar doente, em ter prazos para cumprir, e todas essas coisas vão se amarrando e vão me estagnando, sabe? Então, tá tudo bem você ser produtivista, se você quiser, mas o grande problema que eu vejo é
uma campanha que se cria para que todas as pessoas sejam produtivas. E aquelas que não são produtivas ou hiperprodutivas, essas pessoas são culpadas de estarem no ostracismo ou de estarem procrastinando, porque para esse modelo neoliberal de mundo que a gente vive, em que o coach se insere, teu esforço individual vai te levar a conquistar alguma coisa. E aí, a partir do momento que você abre mão de se colocar nesse lugar de hipermotivado, imensamente produtivo, pessoas que fazem acontecer, que transformam a sua realidade, que criam a sua própria realidade, você se torna culpado pelas suas próprias dores. Então, se você está triste, depressivo, ansioso, é porque você não está fazendo todos os passos, o A, o B, o C e o D, que podem te ajudar a se tornar alguém feliz. Então, isso vai trazendo para o nosso nível da subjetividade uma culpa que é muito grande, que a gente vai acumulando. E aí você olha para essas pessoas que estão no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, os ditos coaches, que têm muitas histórias de superação, muitas histórias que servem como modelo para a nossa vida, enfim, né, é o que eles acham. Você olha para essas pessoas e você enxerga neles um modelo de produtividade a ser seguido. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que botar uma câmera, um capacete com uma câmera, esses caras aí, e mostrarem, ficarem ao vivo na rede social o dia inteiro, mostrando a produtividade deles. Porque é muito fácil cobrar a produtividade dos outros, né? Se eu estou em Campos do Jordão, se eu estou, sei lá, num resort, e estou cobrando a produtividade de 5 a 10 mil funcionários, dizendo que minha empresa prospera. É fácil falar isso, né? Exatamente. Essa realidade, né, que a gente está vivendo de quarentena, e aí a gente vê que tem pessoas que estão levando isso muito bem, que estão tirando de letra, e outras pessoas que não estão tirando de letra. Tem pessoas que estão estagnadas nas suas vidas, pessoas que estão imensamente preocupadas com os seus rendimentos, com os trabalhos, com prazos, enfim. E como que eu vou cobrar dessas pessoas que elas estejam vibrando num mindset que seja considerado o ideal, se a gente, sei lá, faz parte da diversidade do mundo? As pessoas vão encarar as coisas de uma forma diferente. Vai ter 2 malucos, um que mora em Santa Catarina e o outro no Rio de Janeiro, que vão dizer que a gente está aqui isolado, a gente já conversa no Instagram há muito tempo, a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente tem muitas interações boas no Instagram, no WhatsApp. Tá, vamos criar um podcast. A gente não sabe nada de podcast, mas a gente vai criar um podcast, a gente vai estar conversando, vai falar sobre coisas da vida, Sim. Tipo coach, e chegar à conclusão que coach não é gente. Exatamente. E agora, aproveitando que a gente já esgotou o assunto, né? Vamos aproveitar aqui o momento, vamos mudar um pouco o enfoque, né? Vamos para o nosso momento White People Problems. Até um salve para essa página maravilhosa que faz a gente se divertir muito, né? E agora eu tô, por exemplo, vendo aqui na internet uma notícia que